Olá pessoal, sou o Robson Melo e nesse vídeo eu gostaria de deixar aqui minhas opiniões referentes à aquisição, da SAF Cruzeiro por parte da Tara Esportes, a empresa de propriedade aí do Ronaldo Nazário de Lima, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno. Antes de falar especificamente sobre a aquisição da SAF, eu gostaria de deixar alguns comentários em relação à situação em que o Cruzeiro vivia, para que a gente possa ter um contexto e assim ficar mais fácil vocês entenderem a minha opinião. Bom, o Cruzeiro é um clube formado por um grupo de italianos, lá no início dos anos 20, do século passado, em Belo Horizonte. Houve um movimento semelhante também no estado de São Paulo, a Sociedade Esportiva Parasitária Paulista, e tanto a Sociedade Esportiva Parasitária aqui de Minas quanto a de São Paulo, já nos anos 40, elas tiveram que mudar de nome em função da aliança da Itália com a Alemanha. Então, todos os eventos políticos, todas as associações aqui no Brasil que tinham ligações com a Itália, elas tiveram que ter uma pausa, uma interrupção nisso. Então, tanto o Cruzeiro, a antiga Sociedade Esportiva Parasitária de Minas, quanto o Palmeiras, tiveram que mudar de nome. O Cruzeiro passou, então, primeiro a se chamar Ipiranga, o Palmeiras já foi direto para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Cruzeiro ficou um pouco tempo nesse nome e depois passou a chamar Cruzeiro Esporte Clube. Então, dos anos 20 até os anos 40, o Cruzeiro não teve grande destaque no cenário nacional, destaque médio aqui no cenário estadual, abaixo de Atlético, abaixo de América, do período Iali, e Ipiranga até os anos 60, a inauguração do Mineirão, o Cruzeiro também se limitou a títulos locais, mas havia supremacia de América e de Atlético no cenário do estadual. Nos anos 60, a inauguração do Mineirão que marca o crescimento do Cruzeiro como um time de futebol e também o crescimento de sua torcida. Em 1966, o Cruzeiro sagra-se campeão da Taça Brasil, que era o principal campeonato de clubes à época. O Cruzeiro vence o Santos de Pelé em 2 jogos, 6-2 no Mineirão, e depois 3-2 lá no Pacaembu, e sagra-se campeão nacional daquele ano. Uma geração praticamente formada em casa, com Milton Oliveira, com Natal, Pedro Paulo, Procópio, Tostão, Dirceu Lopes, Raul. E depois, já nos anos 70, esse time já sem o Tostão, mas aí com as adições de Palinha, Roberto Batata, Jairzinho, que foi o artilheiro, o furacão da Copa, artilheiro da Copa 1970, o Jairzinho, que é o único jogador até hoje a marcar gols em todas as partidas de uma Copa do Mundo. Esse time veio vencer a Taça Libertadores da América em 76, 13 anos após a segunda conquista do Santos. O Santos foi campeão 62, 63. Então, depois de 13 anos, o Brasil voltava a vencer a Copa Libertadores da América com esse título conquistado pelo Cruzeiro. Daí, no final dos anos 70, essa geração do Cruzeiro já se envelheceu, alguns saíram, o Tostão já tinha ido para o Vasco, já tinha aposentado, Raul sai e vai para o Flamengo, o Cruzeiro perde o Zé Carlos, enfim. O time do Roberto Batata faleceu ainda com a Libertadores de 76 em curso, mas vem aí a grande geração da história do Atlético Mineiro, Luizinho, Cerezo, Éder, Reinaldo, aquele timaço do Atlético Mineiro. E também você já tinha surgindo a grande geração do Flamengo. Nos anos 70 também você teve o grande time do Palmeiras com a Ademir da Guia, o Internacional do Falcão. Então o Cruzeiro passa aí o final da década de 70 e a década de 80 praticamente se limitando ao que era no início de sua história, dos anos 20 aos anos 60, se limitando a títulos locais quando ganhava. Nos anos 90, início dos anos 90, mais especificamente no ano de 1990, o Cruzeiro vence o Campeonato Mineiro e com gestões de César Massi no início dos anos 90 e depois toda a era Perrella, o Cruzeiro consegue um feito histórico. De 1990 a 2005, a 2004, melhor dizendo, o Cruzeiro conquista pelo menos um título oficial em cada ano. Ou fosse um título estadual, ou um título nacional, ou um título sul-americano. Então o Cruzeiro, inclusive, igualou o Real Madrid, são os dois únicos clubes a permanecer pelo menos 15 anos vencendo uma competição oficial. 90 Campeonato Mineiro, 91 Supercopa, 92 Supercopa, 93 Copa do Brasil, aí 94 Campeonato Mineiro, e por aí vai. 95 a Copa Ouro, Copa Master da Supercopa, 96 Copa do Brasil de novo, 97 veio a Libertadores, 98 Mineiro, 99 Copa dos Campeões Centro-Oeste, aí depois 2000 Copa do Brasil,
2001, depois teve também uma conquista de Copa Sul-Minas, 2000 também Copa Sul-Minas, 2002 Supercampeonato, 2000 na verdade campeão da Copa Sul-Minas pelo América, o Cruzeiro foi vice, 2000 foi Copa do Brasil, 2002 Copa Sul-Minas, 2003 Brasileiro, Copa do Brasil e Estadual, 2004 Estadual, e aí 2005 é o primeiro ano que o Cruzeiro não vence nenhuma competição, perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Ipatinga, ele perde a semifinal da Copa do Brasil para o Paulista de Jundiaí, Paulista de Jundiaí que viria a ser campeão da Copa do Brasil de 2005. Daí em 2006 ele vence de novo o Campeonato Mineiro, reeditando a final contra o Ipatinga. E a partir de 2007, né, aí ano sim, ano não, 2007 não venceu nada, 2008 já venceu o Mineiro, 2009 venceu o Mineiro. E aí entrou nesse ciclo em que já não houve tanto a predominância, né? Depois passa 2010 sem vencer nada, 2011 sem vencer nada, 12 também não, e vem, na verdade 2011 venceu o Mineiro, né? 10 que não venceu, 11 vence o Mineiro, 12 não conquista nenhum título, aí vem 13, 14, 2 brasileiros, aí depois 15 não vence nada, 16 vem, né, depois vem as 2 Copas do Brasil, e aí a gente chega no ponto, que foi 17, 18, e a gente chega no ponto onde traz a Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. A administração do César Massi, ela veio uma transição dos anos 90, considera uma gestão de certa forma boa, ficou marcada pela vinda do Ronaldo Fenômeno já em 94. O César Massi era candidato a algum cargo eletivo, só virando deputado, então houve alguns rumores ali da venda, mas era inegável que o Ronaldo seria vendido, né? O Ronaldo foi reserva na Copa do Mundo, poderia ter entrado na final contra a Itália, por exemplo, muito questionado o fato de entrar o Viola na prorrogação e não o Ronaldo, mas enfim, o Cruzeiro foi preparado na gestão do César Massi, e aí vinha a gestão do Zezé Perrella, dos irmãos Perrella, Zezé e Alvimar, que foi uma gestão muito moderna, daí saiu a Toca da Raposa 2, o Cruzeiro passa um período muito grande vencendo campeonatos, foi gestão marcada por venda de jogadores, né? O Cruzeiro em alguns momentos se desfazia, negociava jogadores em momentos agudos dos campeonatos. O Cruzeiro, às vezes, liderando fase de classificação de Campeonato Brasileiro, negociava. Haja visto, por exemplo, 2003, David era artilheiro do Brasileiro e foi negociado no primeiro turno. Depois, o próprio Luizão, zagueiro, negociado com o campeonato em andamento. Mas marcou muito a gestão dos Perrellas, foi isso. O Cruzeiro sempre fechava os anos com superávit, principalmente porque o Cruzeiro se pautava na venda de jogadores. Foi um momento em que o futebol brasileiro vivia o seu auge, né, na minha opinião, nos anos 90. Dólar, real 1 por 1 com dólar, vários jogadores de seleção brasileira residindo e atuando aqui no futebol brasileiro. Futebol carioca no auge, com os 4 grandes do Rio muito bem, os 4 grandes de São Paulo bem, isso ainda tinha Guarani, Ponte Preta, Portuguesa, chegou a ter um período também de São Caetano, no início dos anos 2000, e o Cruzeiro sem patrocínios fortes, o Cruzeiro tinha parceiros locais, né, Energio C, o Laboratório IMS, e a base de venda de jogadores, a família Perrella conseguiu, né, manter o Cruzeiro brigando de igual para igual com os rivais do eixo Rio-São Paulo. Termina a gestão Perrella em 2011. O ano 2011 começou muito bem. O Cruzeiro terminou com a primeira campanha na fase de classificação da Libertadores, terminou muito bem. O time ali conseguiu encaixar 3 meias, 3 armadores. Gilberto, que era lateral esquerdo, mas passou a jogar como meia. Roger e Montijo, o time do Cruzeiro estava muito bem. Jogava com o Thiago Ribeiro como ponta pela esquerda, o o Alisson pela direita, o Alisson, não esse Alisson meia que hoje está no Grêmio, mas o Alisson que veio da BC de Natal, acho que até retornou para lá e tem jogado por lá a Série C do Campeonato Brasileiro, salvo engano, o Alisson. Mas aí veio uma fatídica quarta-feira na Libertadores 2011, que todos os brasileiros foram eliminados, né? Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Inter e Fluminense. Daí o Santos ficou, depois o Santos enfrenta a América do México, depois Cerro Porteño e o Peñarol na final, mas o Cruzeiro vence o jogo de ida contra o Once Caldas na Colômbia por 2-1, poderia perder por 1 gol de diferença, 1-0, ainda classificaria o Cruzeiro toma 1-0 e o time se desestabiliza, Roger é expulso, o Cruzeiro tenta buscar um empate quando a derrota por placar magro de 1-0 ainda classificaria o Cruzeiro, mas o Cruzeiro toma 2-0 e aí o Cruzeiro é eliminado da Copa Libertadores de forma precoce, onde era um dos principais favoritos. Daí o Cruzeiro, de forma vertiginosa, briga contra o rebaixamento. Então a gestão Perrella é marcada por uma final de gestão, o segundo semestre você briga com o rebaixamento e vai escapar lá na última rodada daquele famoso jogo em que o Cruzeiro bate o seu
rival pelo placar de 6-1. Daí, finda-se então o ciclo do Zezé Perrella, até então o Alvimar Perrella era o presidente, mas é o ciclo dos irmãos Perrella. 2012 inicia-se a era Gilvan. Eu tenho minha opinião particular de que a administração do Gilvan não foi uma administração dolosa ao clube. O método que o Gilvan utilizou foi contratação de jogadores, contratações de jogadores parceladas, jogando dívida lá na frente para que as próximas administrações saudassem essa dívida. Assim foi feito também no rival do Cruzeiro. A gestão do Calil, a gestão do Nepomuceno, isso foi ser pago lá na gestão do Sete Câmara e ainda está sendo pago agora na gestão do Sérgio Coelho. Isso é comum, na minha opinião, no futebol brasileiro. Até então é comum você adquirir um jogador de forma parcelada e pagar isso ao longo dos meses. Caso a sua gestão não haja uma reeleição, você já esteja no seu segundo mandato, o próximo gestor vai assumir essa dívida. Então, na minha opinião, a gestão do Gilvan, que trouxe 2 títulos ao Cruzeiro, 13 e 14, o que pode se questionar é que o Cruzeiro, historicamente, quando vencia um título, não renovava o time para o segundo período. Então, a gestão do Gilvan venceu em 13, talvez fosse na época dos irmãos Perrella, eles já teriam desmanchado o time em 14, vendido todo mundo, não teria tido o segundo título, mas também não teria endividamento. Dizem aí que o endividamento passou de 200 milhões quando o Gilvan assumiu para 600 milhões quando o Gilvan entrega lá em 18 para a gestão do Wagner. Mas tudo bem, então o Gilvan teve o título brasileiro em 2013, o título brasileiro em 2014 e a Copa do Brasil em 2017. Pois bem, em 18 então, Wagner Pires e o Itair Machado já era conhecido por nós aqui de Patinga pela sua passagem no Patinga Futebol Clube, eles assumem então, o Wagner Pires assume como presidente do Cruzeiro, o Itair Machado como o diretor de futebol, e o Serginho do Alterosa Esporte. O Cruzeiro, com a base de 17, mais algumas adições realizadas, como Fred, Marquinhos Gabriel, o Cruzeiro vence então a Copa do Brasil de 2018. Com o mesmo time de 2017 e ainda inflacionou. O Cruzeiro ainda teve a contratação do Edilson, né, a peso de ouro, e aí o Cruzeiro então faz um bicampeonato seguido, né, alcança sua 6ª Copa do Brasil e o bicampeonato seguido da Copa do Brasil. Na gestão do Itair Machado é que a coisa degringolou, na gestão do Wagner Pires. Porque até então, até que se saiba, foi algo inédito na história do futebol brasileiro. Né? Numa reportagem do Fantástico, datada de maio de 2019, aparecem algumas acusações ali com relação a contratos com jogadores menores de idade, algumas negociações em que conselheiros haviam levando vantagem, aluguéis e essas coisas todas que ainda estão na esfera da investigação da Polícia Federal. Eu salvo engano, as investigações ainda continuam, mas o que acabou ocorrendo a expulsão, né, imediata, a exclusão imediata deles do quadro societário. Depois foram até a justiça, ganharam o direito de retornar, mas enfim, houve uma pressão muito grande para que fossem afastados. O Itair Machado foi afastado temporariamente, Mano Menezes pede para sair, o Cruzeiro eliminado da Libertadores, o Cruzeiro eliminado da Copa do Brasil, e aí começa a briga pela permanência na Série A. Um time muito experiente, o time bicampeão da Copa do Brasil, mas perdeu o comando, vários treinadores, enfim, ponto. O Cruzeiro cai para a Série B. O ineditismo disso tudo é que, tal qual o Grêmio cai agora, eram times que não eram para cair. A diferença é que o Grêmio está bem financeiramente, administrativamente o Grêmio está bem, o Cruzeiro não estava bem, mas não era um time para cair, era um time bicampeão, um time que tinha vindo de 2 conquistas de Copa do Brasil, a segunda delas, já a premiação nova, essa premiação na casa de 50, 60 milhões de reais, e o Cruzeiro vence essa Copa do Brasil e não consegue transformar isso em retorno financeiro para o clube. O clube aumenta o endividamento, passou então da casa de 1 bilhão, dizem que 200 no final da era Perrella, 600 no final da era do Gilvan e passa a 1 bilhão na era do Wagner Pires. O ineditismo disso tudo é que o Cruzeiro vai para a 2ª divisão e pelo primeiro ano o time que vai para a 2ª divisão não tem a cota de 1ª divisão. Então nos anos 2000, quando já tinha pay-per-view, já tinha essa cota de TV maior, nós tivemos aí queda de Botafogo, queda de Palmeiras, queda do Atlético, queda do Vasco, né? Foram 3 quedas, queda do Botafogo, já tinha dito aqui, queda do Inter, queda do Corinthians, e todos eles batiam lá na 2ª divisão com cota de 1ª divisão, no primeiro ano.
Se não subissem, aí a partir do segundo ano a cota já seria de Série B. Depois o Cruzeiro cai então na Série B, com cota de Série B e devendo todo mundo, devendo até pai de santo. Inclusive diz que o pai de santo lá faleceu e o Cruzeiro ainda deve ao pai de santo. Isso pode explicar muita coisa, eu não sei. O fato é que o Cruzeiro chega em janeiro de 20 e faz acordo com todo mundo. Todo mundo sai, praticamente ficou apenas o Fábio. O Léo ficou treinando à parte, mas mais à frente o Léo teve seu contrato rescindido. E o Cruzeiro pega essas multas, todas as dívidas e negocia tudo isso para pagar em 21. E daí o Cruzeiro não sobe. Né? O Cruzeiro iniciou o Campeonato Mineiro com um time muito limitado, eram praticamente jogadores da base, conseguiu vencer o primeiro jogo 1-0, Adilson Batista, que caiu com o time 19, era o treinador. Depois, o início de Série B, o início de Mineiro, parecia ser promissor, depois o time nem consegue classificar para a fase classificatória decisiva, né, as semifinais da final do Mineiro, viu o seu rival ser campeão, até contra a Tombense, né? Nem o América conseguiu ir às finais do Mineiro, foi Atlético e Tombense a final em 2020, e o Cruzeiro tem ainda a punição dos 6 pontos devido ao não pagamento do passe na dívida com o Al-Wahda dos Emirados Árabes pelo atleta Denilson, um volante que foi revelado em São Paulo e passou pelo Cruzeiro na época ainda do Gilvan. Começa o campeonato com menos 6 pontos, Adilson já tinha caído, veio Anderson Moreira, o Cruzeiro vence ali seus 3 primeiros jogos, fica com 3 pontos porque devia 6, mas depois, série de derrotas sequenciais, cai Anderson, vem Ney Franco e o Cruzeiro recorreu ao Filipão para não cair para a Série C. O Filipão vem, faz um trabalho de recuperação, o Cruzeiro com menos 6 pontos na tabela, devido dívida na FIFA, ainda chega a beliscar, ainda chega a ter chances matemáticas, mas ainda teve chances ainda de ascender a Série A em 2020, mas nunca ficou acima dos 10 colocados, com 6 pontos. Em algum momento teria beliscado o G4, mas não tinha os 6 pontos, então em dados práticos o Cruzeiro não esteve entre os G4, se tivesse os 6 pontos teria estado. Mas então o Cruzeiro não consegue o acesso, termina o ano, Filipão não renova, porque o Filipão, certamente, ele e sua comissão técnica tiveram acesso a informações de que o Cruzeiro não teria condições de montar um time à altura esse ano. Pois bem, o Filipão vai embora, o Cruzeiro aposta em Felipe Tigrão. Felipe Tigrão porque ele era reserva do Donizete Pantera no Botafogo nos anos 2000, então era Pantera e o Tigrão. Lembrando que o Tigrão foi da categoria de base da Seleção Brasileira junto com o Fábio. O treinador do Cruzeiro era um ex-jogador da base que tinha atuado junto com o Fábio na Seleção Brasileira de base. O Tigrão vem, o Cruzeiro não consegue mais uma vez se classificar a fase agudas do Campeonato Mineiro, vê o América, na verdade o Cruzeiro até se classifica, né? O Cruzeiro ele faz uma semifinal com o América e ele é eliminado, e aí então a final Atlético e América, o Cruzeiro vê o seu maior rival ser bicampeão mineiro e inicia-se então a Série B. O Cruzeiro aposta em Moza Santos. Moza, desconhecido da maioria, quem acompanha o futebol lembra que ele tinha feito parte da seleção do grupo pré-olímpico de 2000, com o próprio Luxemburgo, grupo que vai a Atenas nas Olimpíadas, ex-volante do Curitiba, com passagem do Flamengo, mas o Cruzeiro engrena uma série de derrotas com o Moza na Série B e também resultou na demissão do mesmo. Teve um atraso, uma dificuldade, porque já tinha uma nova lei que você não poderia demitir 2 técnicos no mesmo campeonato, o Cruzeiro estava naquela embrolho se tinha demitido ou não o Felipe Conceição, o Felipe Tigrão, e aí o Moza sai que não sai, e aí vem o Luxemburgo. O Luxemburgo vem, uma sequência de 12 jogos sem derrota, vários empates, consegue descolar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, embora no final 2 derrotas, aí o Cruzeiro termina colado na zona de rebaixamento, perde para o Remo, depois toma uma goleada do Avaí em casa, mas no final consegue vencer o Londrina fora, consegue vencer o Brusque em casa, e aí faz um jogo com o Sampaio Correia lá, um 0-0, aquele jogo de compadre, o Cruzeiro escapa e termina a Série B de forma melancólica. O Cruzeiro continua devendo os atletas lá de 2019, o Cruzeiro que jogou tudo para 2021, jogaria para 2022, e aí eu pergunto a vocês, como seria o futuro do Cruzeiro em 22, não fosse a transformação em SAF? Sinceramente, eu acho que, assim como 21 foi pior que 20, 22 seria pior que 21. E 23 seria pior que 22. E culminaria no rebaixamento inédito da Série C. O Cruzeiro só não fechou as portas esses 2 anos devido a atuações e ajuda quase que de pai do Pedrinho BH, o Pedro Lourenço. O Cruzeiro teve noticiado aí problema para pagar conta de provedor de internet, concessionária de energia, produto de limpeza para a piscina do clube, alimentação, greve dos jogadores da base, greve de cozinheiro e mais no final agora Luxemburgo também ajudou,
o Pedrinho BH, enfim. O Cruzeiro só não fechou as portas em 20 e 21 graças ao supermercado BH, o Pedrinho do supermercado BH. Mas a draga, o buraco do Cruzeiro está tão grande que apenas um investidor do posto do Pedrinho BH, acredito eu, que não seria suficiente para tirar o Cruzeiro dessa situação. Nesses 2 anos, o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, brigou bastante pela aprovação dessa SAF, da Sociedade Anônima de Futebol. Teve algumas audiências lá em Brasília, com o Rodrigo Pacheco, que hoje é senador da República, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa lei é aprovada no ano passado, segundo semestre de 2021, ainda não viramos um ano, e ponto. O Cruzeiro é a primeira sociedade anônima de futebol no Brasil. Em 26 de novembro, o Cruzeiro registrou, e aí a XP Investimentos já começou a correr atrás dos investidores potenciais para investir no Cruzeiro. Correu todo esse giro, pegou a todos de surpresa, mas havia um passe que os potenciais investidores gostariam de ter um valor maior das ações. Entende-se, é totalmente entendível isso, aceitável, porque você quer saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, você quer ter prioridade onde você vai colocar o seu dinheiro. O Cruzeiro vinha de uma bagunça, ainda está numa bagunça, então é importante que o investidor saiba onde vai colocar o dinheiro dele. Então, por isso, essa imposição até dos 90%. Na última sexta-feira, então, é feita essa votação dos conselheiros, 3 mil e poucos votantes, salvo engano, 500 apenas, em torno de 500, 600 vão, mas a maioria dos que foram votaram a favor. Ficou todo mundo surpreso, é dono do Liverpool, um grupo shake, grupo árabe, quem que compra, quem não compra, chegaram a especular até BMG, MRV, e no sábado a surpresa que ajudou o mercado do futebol nacional e até também internacional, que foi a compra por parte da Tara Esportes, que é a empresa gerida pelo grupo do Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno. Estamos falando que essa negociação é em torno de 400 milhões, mas esses 400 milhões é o aporte que vai ser feito em 5 e 6 anos para tornar o Cruzeiro um clube viável, para fazer que o Cruzeiro possa ser um mecanismo que possa voltar a funcionar. Hoje já foi noticiado que de cara são 50 milhões, tem dívida da FIFA, tem salário atrasado, tem despesas emergenciais, então já começa com um investimento de 50 milhões. Esses 400 milhões diluídos aí ao longo dos 5 anos. O Cruzeiro continua devendo esse 1 bilhão, tá? Tem gente falando na casa de 1,2 bilhão já, não tenho certeza. O Cruzeiro continua devendo esse valor, o Cruzeiro tem 6 anos para poder quitar esse valor, não teve calote, o Cruzeiro continua devendo isso. E o Cruzeiro tem até 6 anos para quitar isso. Quando completar 6 anos, se não tiver sido quitado ainda ou renegociado, o pagamento tem que ser feito de forma sumária. E sobre essa aquisição do Ronaldo, o vídeo está um pouco extenso, peço desculpa aí, já são 22 minutos, mas quero pincelar rapidamente o porquê de eu ter ficado bastante satisfeito como cruzeirense pela aquisição do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno. Primeiro, a credibilidade do Ronaldo. No grupo dos grandes jogadores nós temos Pelé e depois abaixo do Pelé nós temos vários jogadores. Temos Maradona, temos Platini, temos Zidane, temos Ronaldo. Mas o Ronaldo é um jogador que após o final da sua carreira, ele se enveredou pelo ramo empresarial e até então tem tido grande destaque. Já foi dono de clube nos Estados Unidos, já é dono de clube na Espanha, o Real Valladolid, já teve investimento em pôquer, hoje administra canais em redes sociais, canais de games, então ele é um empresário com atuações variadas. É uma pessoa que tem grande credibilidade, trouxe grande credibilidade ao Cruzeiro, que é o Cruzeiro que mais está precisando nesse momento. Cruzeiro e São Paulo nos anos 90, gente, foram considerados exemplos de administração no Brasil. E hoje a situação desses times se encontram. A credibilidade que o Ronaldo vai trazer ao Cruzeiro é algo sem precedentes. Mais importante hoje do que o dinheiro, do que 400 milhões de uma vez, ou 600 milhões, ou 1 bilhão de uma vez só, mais vale alguém que está se reestruturando com a credibilidade que o Ronaldo vai trazer do que somente o dinheiro. Lembrando que o Tair Machado e o Conselho do Cruzeiro conseguiram aprovar um empréstimo de 300 milhões de reais. Quase que esse empréstimo vem. 300 milhões de reais sem a credibilidade seria utilizado de uma forma que nós não sabemos se seria aplicado tudo no futebol, mas com o Ronaldo nós temos certeza que a gestão vai ser profissional. Ele certamente vai atrair patrocinadores, vai atrair investidores, possíveis jogadores virão jogar no Cruzeiro em função da credibilidade que ele tem, em função do nome que ele tem. O engajamento nas redes sociais que houve com isso é algo também que nós temos que levar em consideração. A gestão profissional que o Ronaldo vai trazer ao clube é algo também que falta ao Cruzeiro e falta a vários clubes de futebol brasileiro, mas ao Cruzeiro falta bem mais que aos demais clubes de futebol brasileiro. O que o Cruzeiro
irá ganhar com o Ronaldo é o que foi dito por mim anteriormente. Não é apenas injetar dinheiro sem planejamento. O profissionalismo que vai ser aplicado ao Cruzeiro vai fazer com que o Cruzeiro possa se estruturar e para que os investimentos que vierem, o que for atraído para o Cruzeiro, seja utilizado de forma racional. Porque não adianta a torcida do Cruzeiro pensar também que ia bater um shake aqui, um milionário, um dono do PSG, e despejar dinheiro aqui em Minas Gerais, aqui no Cruzeiro. Minas Gerais, o PIB é o segundo maior PIB do Brasil, está atrás de São Paulo, mas Minas Gerais turisticamente, economicamente sim, mas turisticamente, do ponto de vista de engajamento, de visibilidade, está atrás de Rio, está atrás de São Paulo, talvez esteja atrás até do Rio Grande do Sul, ou Minas Gerais não tem mar, né? Túlio já dizia isso lá nos anos 2000. Então, gente, é muito importante essa credibilidade, esses holofotes que o Ronaldo vai trazer para o Cruzeiro. Muitos falam sobre o clube que ele dirigiu lá nos Estados Unidos, porém o clube que o Ronaldo dirigiu lá nos Estados Unidos era o clube da Liga de Acesso. E lá não tem acesso, na verdade não é liga de acesso, é uma liga secundária. Lá não tem acesso, não tem primeira, não tem segunda divisão. Então foi um dos motivos em que ele utilizou dessa oportunidade para aprender sobre futebol, aprender sobre gestão. Os americanos são feras nisso, mas não é que fosse um clube do futebol semelhante ao que nós temos. É uma liga que não tinha acesso, que não tinha descenso. Então, foi um período mais de aprendizado. O Real Valladolid, ele pegou o Real Valladolid na segunda divisão, o time ascendeu à primeira divisão e agora retornou à segunda divisão. Está lutando para o acesso. O que dizem de lá é que houve uma reforma do estádio, criação de centros de treinamento e uma estruturação do estádio, do clube, né? Então, esse é o ganho. Mas, gente, o Real Valladolid não é um clube que vai brigar, nunca brigou e não é agora que vai brigar para se tornar um time de ponta lá no futebol espanhol. O que eu vejo importante com relação ao Ronaldo, que também muitos tinham receio da aquisição por um grupo que não tivesse afeição com o clube. Ou seja, um investidor viria, compraria o clube, se não desse certo, ou se não fosse de acordo com a expectativa, ele poderia vender esse clube de qualquer maneira, a valores menores ou até fechar. Com o Ronaldo, dificilmente isso aconteceria. Com a SAF, dificilmente isso vai acontecer. Mas com o Ronaldo, dificilmente eu creio que isso aconteceria. Isso acontecerá com o Ronaldo. Ele é um cara que tem faro para os negócios e a diversidade de atuação dele faz com que o Cruzeiro consiga expandir sua marca em vários setores. Já está se falando no Cruzeiro nos esportes. Nos canais dele na Twitch, que hoje é o maior canal de streamer de games, né, que se tem no mundo, pertence ao grupo da Amazon. Então, assim, esse engajamento que está sendo trazido ao Cruzeiro é algo sem precedentes. É uma marca que estava arruinada, sem credibilidade, sem visualização de uma luz no fim do túnel. Então, a chegada do Ronaldo traz tudo isso ao Cruzeiro. Eu, Robson, comemorei demais, fiquei muito feliz em saber que todas as possibilidades que o Cruzeiro tem a partir de agora. O Cruzeiro não se tornou milionário, o próprio Ronaldo já disse que não vai ter injeção de dinheiro. O que vai se fazer com o Cruzeiro é um planejamento de médio a longo prazo. A torcida não precisa esperar título no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Se vier é ótimo, mas se não vier, não é a intenção dessa SAF do Cruzeiro agora. Primeira coisa, organizar a casa, zerar as dívidas, reestruturar o clube, recuperar o nome do clube e aí sim o Cruzeiro se preparar para que na próxima década ou no final dessa década o Cruzeiro possa se posicionar entre os grandes clubes do futebol brasileiro. O Flamengo é essa potência que é hoje, mas o Flamengo do início dos anos dessa década passada até 18, 19, o Flamengo teve uma Copa do Brasil, os estaduais, e o Flamengo apenas segurou no futebol brasileiro. O Flamengo teve times que lutou contra o rebaixamento. O Palmeiras, até a vida da Crefisa, o Palmeiras tinha ganho a Copa do Brasil em 2012, mas caiu no mesmo ano. Então, o único caso que teve um milagre agora foi o do Atlético, porque a injeção de dinheiro lá foi lá pesada e não vai ter isso no futebol brasileiro. Acredito eu que o mecenas igual o Atlético tem, é sem precedentes também, isso não vai ter no futebol brasileiro. Mas o fato é que para o Cruzeiro, ninguém melhor do que o Ronaldo, pela credibilidade, pela identificação com o clube e pela forma como que o negócio vai ser feito. Você chegar, injetar dinheiro sem medidas e depois ir embora, e o dinheiro não ser bem administrado, poderia dar uma sobrevida ao Cruzeiro e daqui a pouco o Cruzeiro estaria de volta à segunda divisão. Não é isso que o torcedor do Cruzeiro espera, não é isso que se espera com a SAF. Então é isso, eu te agradeço,
por ter ficado até aqui. O vídeo foi muito extenso. Acabou que eu estendi um pouco contando a história até onde o senhor chegou aqui. Depois eu podemos voltar a falar nisso, mas é por isso que eu, Robson, estou muito feliz com a aquisição da SAF Cruzeiro por parte do Ronaldo Fenômeno. Então agradeço, desculpa aí o vídeo ter ficado longo. Se você achou interessante e se conseguiu ficar até aqui, puder compartilhar aí com os amigos, puder deixar seu comentário, eu fico muito grato e até a próxima. Fiquem todos com Deus e um abraço.